Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui em mais um domingo abençoado pelo nosso Deus para nos reunirmos, eu aqui na nossa escola, na EBD Online, os nossos queridos irmãos no seu lar, no seu trabalho, aonde estiverem, nos reunimos aqui para estudar a palavra de Deus. Antes de nós vermos o assunto de hoje, vermos qual lição estudaremos, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe de maneira especial. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, por tua graça que nos trouxe até aqui. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas limitações. Sabe, Senhor, das nossas dificuldades e nós pedimos a Ti, Senhor, derrame sobre nós uma porção da tua sabedoria para compreendermos o assunto de hoje. Qual é a tua vontade para nós através da tua palavra? É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que vai falar sobre uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Nós estamos estudando nesse trimestre, como os irmãos podem ver aí na capa de suas lições, sobre a igreja em Jerusalém. A base, da igreja e o crescimento, mesmo em meio a perseguições. Então tem sido lições maravilhosas, Deus tem falado poderosamente em nossa vida, em nosso coração, e hoje não será diferente. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para mim, uma palavra para você, e nós vamos sair ao término dessa escola com a certeza que fomos ensinados pelo Senhor. O nosso textual de hoje está em Atos, no capítulo 10, o versículo 47, que diz: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? A nossa verdade prática diz que o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Nesse momento nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que os irmãos podem proceder comigo nas suas lições da Escola Bíblica Dominical. Os editores da CPAD já colocaram aqui os versículos ou a sua Bíblia Sagrada, aquilo que estiver ao seu alcance, mas não deixe de ler comigo esses versículos tão importantes. A nossa leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Nós vamos ler do 1º ao 8º versículo, depois os versículos 21 a 23, depois os versículos 44 a 48, todos do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Leamos o que diz a palavra de Deus. Atos 10 e 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão
Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e a magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Meus irmãos, que leitura maravilhosa, né? É estes versículos que basearão o nosso estudo de hoje, que nos convida, né, a termos os nossos corações abertos para a direção do Espírito Santo e também dispostos, né, a acolher todos aqueles a quem Deus enviar e chamar para servir em seu reino. Então, recebamos com alegria nosso professor nessa manhã. Tenho certeza que está com um assunto já preparado em seu coração. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez nessa oportunidade, estarmos aqui juntos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para este assunto nesta manhã, que nos fala a respeito, né, do plano de salvação em Cristo Jesus, né, na qual nós conhecemos capítulo 3 e o versículo 16, né, do Evangelho, a qual João escreve que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham que a vida eterna. Então, nesse sentido, meus amados, aqui estamos para juntos ver esse plano de salvação em Cristo e que não está restrito, né, a um determinado povo ou cultura, mas se estende para todos os povos, todas as nações, né, através da ação do Espírito Santo, que é a que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, ele vai então romper barreiras étnicas e culturais e vai mostrar, né, que ele não faz acepção de pessoas. O episódio em si é com base no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos por conhecimento, somos leitores da palavra de Deus, que nos fala sobre a conversão de Cornélio, um centurião, que ali vivia em uma cidade romana chamada Cesareia, e o capítulo 10 do livro de Atos, então, nos mostra que o Senhor, ele vai se revelar a este centurião, a este homem, que já tinha aí uma vida, né, de oração, tinha aí uma vida diferenciada diante de Deus. E neste capítulo, então, nos fala que Deus, ele se revela através de um anjo. Na palavra do Senhor, não é incomum, ou seja, né, é normal na Bíblia Sagrada, alguns momentos, Deus se revelar ao homem através de anjos, mas contudo, meus amados, nesta revelação, ela vai se diferenciar, né? Ela se distingue das outras, né, por conta do propósito, que é a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Por quê, meus irmãos? Nós, ao depararmos com o livro de Atos dos Apóstolos, propriamente no capítulo 1, versículo 8, ali nos fala, né, do revestimento, né, do recebimento da virtude do Espírito Santo que viria sobre os judeus, sobre os irmãos, e nos fala claramente, né, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, por toda a Judéia, até os confins da terra. Então, nessas palavras de Jesus, nessas promessas de Jesus, Jesus estava deixando claro, né, que o plano de salvação, né, o propósito de Deus que tange a salvação, não
ficaria restrito apenas a Jerusalém, aos judeus, mas se estenderia às demais nações, né, aos gentios. E aqui, nesse capítulo 10, o livro de Atos nos deixa claro sobre esta revelação, sobre este propósito de Deus. Nos fala então que Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, ele orava por volta das 3 horas da tarde. Ele era um homem piedoso, temente a Deus, não somente ele, mas toda a sua casa. Fazia muitas esmolas ao povo e tinha uma vida de oração, perseverava. O versículo 2 nos fala que de contínuo orava a Deus. E nesses momentos de oração, então, Deus se revela através deste anjo. Hebreus capítulo 1, versículo 14 nos fala, né, que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar o reino de Deus, né, os céus. E aqui então nos traz, meus amados, essa revelação a este homem, ali nos falando um pouco a respeito, né, mostrando Pedro para esse centurião chamado Cornélio, e também ao mesmo tempo Pedro também, Deus vai se manifestar, vai revelar, vai dar-lhe uma visão a respeito deste momento, deste propósito de salvação que Deus ali estava a realizar na vida desse centurião. É importante também, meus amados, que diante desta situação, né, diante deste acontecimento, deste momento, ele era um homem, né, Cornélio, que tinha o desejo de salvação, mesmo que ele tinha uma vida piedosa, uma vida temente a Deus, que fazia muitas esmolas, né, fazia obra social, tinha uma vida contínua de oração a Deus, mas ele precisava, irmãos, né, encontrar a salvação da sua alma. Ele tinha esse desejo, mesmo sendo gentil, ele tinha esse desejo. Porém, isso, né, não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ainda ouvir acerca da mensagem da cruz, e ali, então, Deus se revela, se manifesta através deste anjo para instruí-lo como fazer, né, como ele ouvir e receber a mensagem da cruz e receber a salvação. Nesse primeiro tópico, diante dessa visão, então nos fala também, irmãos, que é necessário que a igreja ela cumpra, né, o ID, Marcos 16:15, né, ID e pregai o evangelho a toda a criatura. Por quê? Por mais que um anjo se revelara, se manifestara a Cornélio, mas a mensagem da pregação, irmãos, o evangelho de salvação, né? A missão, irmãos, não é para o anjo, mas é para a igreja. Não sendo que a pregação do evangelho, missão para o anjo. Cornélio foi então instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Então, aqui nos dá esta clareza, este entendimento da responsabilidade, da importância de cumprir essa missão a qual foi delegada à igreja. Também, como já aqui disse, ao mesmo tempo que Cornélio tem essa visão, esta manifestação, né? Deus ali se revelando para ele através de um anjo, Pedro também vai ter uma experiência, vai ter uma visão espiritual. No versículo de número 10, Pedro tem fome e quis algo para comer, enquanto ali preparavam algo, lhe sobreveio que um arrebatamento de sentidos. E nessa experiência espiritual, aqui nos fala, neste capítulo 10 do livro de Atos, que Pedro, né, a partir do versículo 10, o 11 a seguir,
ele vê o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo o quê? Para a terra, e que no qual havia de todos os animais quádrupes e répteis da terra e aves dos céus. E ele ouvia uma voz dizendo para ele: Pedro, levanta, mata e come. E ele, ouvindo essa voz, ele vai responder: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus o que? Purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. Pedro ali ficou um pouco duvidoso acerca do que seria essa visão, essa experiência espiritual. E naquele momento, então, chega os varões que foram enviados por Cornélio a chamar Pedro, né, por causa de que Deus havia se revelado a Cornélio através de um anjo, mostrando Pedro, né, passando ali todos os detalhes. Então Cornélio vai enviar os seus varões para que ali fossem chamar Pedro e trazer Pedro até ele. E quando ali esses varões chegam, né, à porta, perguntando por Pedro, Pedro então começa a entender. Pedro começa a entender aquela visão que tinha o quê? Um propósito daquilo que ele havia lhe sido mostrado, né? E ele ouvindo a voz de Deus, a qual Deus, olha, não te faças tu comum ao que Deus purificou. E ali então Pedro vai seguir, levanta e acompanha aqueles varões e ali vai até a casa de Cornélio. Deus sabia, meus amados, deste impacto, né, do impacto que a missão na casa do centurião Cornélio, o gentil, teria sobre as convicções de Pedro. Então, por isso que Deus dá esta visão, porque, vejamos, porque havia uma mentalidade de exclusividade para o povo judeu, né, aos hebreus, pelo fato de que eles até mesmo eram poucos preconceituosos quanto às demais nações, aos demais povos. Então, Deus, através desta visão a Pedro, prepara, né, começa ali trabalhar no coração de Pedro a respeito de que realmente não somente, né, a salvação era para os judeus, mas também para os gentios, e que a virtude do Espírito Santo, a qual eles haviam recebido, sido revestidos, não ficariam somente em Jerusalém, em Samaria ou por toda a Judéia, mas se estenderia aos confins da terra. Então Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil, Cornélio, teria sobre essas convicções de Pedro. Então, por isso, por meio dessa experiência espiritual, ele o prepara para o que viria pela frente, porque Pedro levaria o que? As boas novas do evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus, né? Os crentes judeus, eles poderiam ter uma comunhão e convívio com os gentios? Até este momento seria impossível, porque eles tratavam os gentios como impuros. Vejamos a visão, a experiência de Pedro, quando ele, através daqueles lençóis, aqueles animais quádrupes, répteis da terra e aves dos céus, ele vai dizer: eu não vou comer porque é algo comum e imundo. A forma, então, de como Pedro tinha, né? E aí Deus, olha, não te faças comum ao que Deus purificou. E aí, sendo nesse sentido, até este momento, era impossível ter essa comunhão, né? Até mesmo, irmãos, as comidas, eles se recusavam a participar, porque eles achavam que os gentios não preparavam as comidas, né? As alimentação, conforme o que? A lei de Moisés. Então, por isso que Deus vai preparar
esse propósito, essa missão, vai preparar esse encontro, né? Pedro, um judeu convertido, circuncidado, com um gentil não circuncidado, mas que receberia, creria, aceitaria Jesus como Salvador das suas vidas, não só recebendo a salvação, mas também sendo revestido, né, do poder do Espírito Santo. Diante desse acontecimento, desse episódio, nós vemos também, meus amados, a urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode, de alguma forma, revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional. Pode sim usar anjos eleitos, como foi, né, neste caso, né, na casa de Cornélio. Contudo, meus amados, não é a maneira usual do Senhor trabalhar, a partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos. Paulo vai dizer a Timóteo, na primeira carta do apóstolo Paulo, direcionada a Timóteo, lá no capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Ali Paulo nos fala que quer que todos os homens se salvem, né? E venham que ao conhecimento da salvação diante de Deus, o nosso Salvador. Porque este é o desejo de Deus, que quer que todos os homens, né, se salvem e venham que ao conhecimento da salvação. Então Deus quer que todos venham ao conhecimento da salvação. Paulo também vai dizer a Tito, no capítulo de número 2 e o versículo de número 11, porque a graça de Deus, ela se há manifestado, trazendo o quê? Salvação a todos os homens. Então, Deus se utilizou, enviou este anjo para mostrar, né? Para dar uma orientação, revelar, né? Uma forma de como este gentil ele receberia a salvação. E quando ele então tem o encontro com Pedro, lá no capítulo 10 do livro de Atos, Pedro ali estando na casa de Cornélio, Pedro começa a pregar a palavra de Deus. Pedro, ali no capítulo 10 e os versos de número 26 a seguir, e ali nos 27 e 28, a seguir também, Pedro começa a pregar: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se aos estrangeiros, mas Deus mostrou que nenhum homem chame o quê? Comum ou imundo. E ali Pedro começa a pregar a palavra de Deus, e quando Pedro abre a boca, Pedro vai reconhecer que, por verdade, Deus não faz acepção de pessoa e prega o Cristo ressurreto, anuncia Jesus e fala do Senhor Jesus, a mensagem da salvação, do arrependimento. E ali naquele momento, eles, ouvindo esta palavra, eles creram, eles receberam e foram ali batizados, foram impactados, revestidos pelo poder do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, magnificar a Deus, e ali após também foram batizados nas águas. Então vejamos, meus amados, que era necessário alguém pregar, falar da palavra de Deus. Então, a partir desse sentido, irmãos, Paulo também vai afirmar à igreja de Corinto, ali no capítulo 1, na sua primeira carta, e no verso de número 21, que Deus acha por bem salvar os que creem o quê? Por meio da pregação, ou seja, pela loucura da pregação. Vamos ler aqui esse versículo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo de número
21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus o que? Pela sua sabedoria. Aprove o que a Deus salvar o que? Os crentes pela loucura da pregação. Então, é preciso pregar, é preciso anunciar o evangelho. Devemos, então, portanto, pregar, irmãos. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o evangelho, porque Deus já fez isso, tá? Então, nós temos essa necessidade, há uma urgência da pregação do evangelho, né? A fé, o que vem pelo ouvir, e ouvir o que? Da palavra de Deus. Quando nós também lemos Paulo dizendo aos irmãos romanos, lá no capítulo 10, né? Fala-nos da pregação, é claro da importância, irmãos, de pregar a palavra de Deus, né? E nos mandou pregar ao povo e testificar, olha só, capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo aos romanos, nos diz assim: portanto, né, que não há diferença, a partir do verso 12, entre judeu, grego, ou seja, Deus não faz acepção, porque um mesmo é o Senhor de todo, rico para com todos os que o invocam. E aí fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como se ouvirão se não há quem pregue? Então tem a necessidade de pregar. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E aí no verso 17, de sorte que a fé é o que? É pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então aí está, meus amados, a importância de anunciar, de pregar a palavra de Deus. Amém? Aqui neste primeiro tópico, então, a sinopse nos fala que Deus revelou o seu plano de salvação a Cornélio por meio do anjo e preparou Pedro por aquela visão espiritual a anunciar o evangelho aos gentios. O tópico 2, então, aqui nos fala sobre a salvação dos gentios, a pregação dos gentios. Pedro vai receber essa missão de pregar para Cornélio e toda a sua casa. Sua pregação, meus amados, ela é totalmente cristocêntrica, né? Sempre apontando sempre apontando para a cruz de Cristo. Ao lermos aqui, amados, olha só, Pedro abrindo a boca, né? Ali a partir do versículo 34 desse capítulo 10 de Atos, ele vai falar: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando que a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Então está apontando, centralizado que em Cristo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual foi morto, mataram, pendurado no madeiro. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, e também a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, e depois ele foi ressuscitado dos mortos e nos mandou pregar ao povo. Olha só o verso 42, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que neles creem receberão o quê? O perdão dos seus pecados pelo seu nome. Então aí Pedro pregando, trazendo uma mensagem totalmente cristocêntrica. E aqui
A lição nos traz, irmãos, três pontos principais dessa mensagem, né, do apóstolo Pedro. Alguns eixos principais. O primeiro, Deus ama a todos, né? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são o quê? Objeto do amor de Deus. O segundo ponto, o segundo eixo principal, Deus quer salvar a todos. É agradável que aquele que em qualquer nação o teme e faz o quê? É justo, né? Esse é o desejo de Deus. Deus não somente ama a todos, mas quer o quê? Salvar a todos. Pedro vai reconhecer que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. E em terceiro lugar, né, o terceiro eixo principal aqui Cristo é o Senhor de todos. O verso 36, anunciando que a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Cristo é o centro, então, do Evangelho, irmãos. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Por isso que também o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma, aos irmãos romanos, capítulo 8, e o primeiro versículo: portanto, nenhuma o que condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o que é a carne, mas segundo o Espírito. Então, estar em Cristo, meus amados, é estar salvo, é ser livre, né, de toda a condenação, de toda a maldição. A conversão dos gentios, né, a mensagem da cruz, ela é o quê? Um chamado ao arrependimento. Vejamos no verso 43 aqui deste capítulo 10 de Atos, que fala que os profetas dão testemunhos de todo que aquele que crê receberão o que? O perdão dos pecados pelo seu nome. Então a gente vê, irmãos, que todos os que se arrependem, creem em Cristo, serão perdoados e, portanto, salvos. Na soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus também arrependidos, que proferindo o nome do Senhor Jesus, eles seriam salvos. Ninguém é salvo, meus amados, à força. É preciso que crer em Cristo para receber a salvação. E também, neste capítulo 10, o livro de Atos dos Apóstolos, nos deixa claro, irmãos, que não é pelas obras a salvação. Porque aqui nos diz, né, que este centurião, Cornélio, esse gentil, ele era um homem que orava, falava com Deus, tinha uma vida de temor íntegra, né, perante Deus, perante a sociedade, e praticava esmolas. Mas ele precisava, irmãos, ouvir, ele precisava entender, né, que era preciso crer, receber Jesus, crer de todo o seu coração, através dessa mensagem pregada, e saber que os seus pecados, a sua natureza pecaminosa, irmãos, seria totalmente removida através, né, da salvação, através da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, isso é claro para nós, irmãos. Por isso que Paulo também, o apóstolo Paulo fala muito, Efésios capítulo 2, né? O verso 8, pela graça de Deus sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que nem se vangloria. Tito também, ali na epístola de Tito, Paulo dizendo a Tito, ali no capítulo 3, não pelas obras da justiça que havíamos feitos, praticados, mas pela lavagem, pela regeneração do Espírito, por crer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aí é claro para nós essa questão também da salvação. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto os judeus
quanto os gentios, irmãos, necessitam de se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que, como já disse aqui anteriormente, o privilégio da salvação era exclusivo deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos, estavam esquecendo das palavras de Jesus, né? Sobre o revestimento de poder. E olha que interessante, pois propriamente no dia do Pentecoste em Jerusalém, o Pedro ali se levantando, ele vai falar também ali do capítulo de número 2 a respeito disso, né? Evidenciando, testificando, né? Capítulo 2 e o versículo 39 aqui fala: porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos judeus, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Olha Pedro dizendo lá no dia de Pentecostes, né? E agora, diante de um pouco desta exclusividade, deste preconceito, dessa barreira, então o Criador havia mostrado para eles, nesse episódio, que isso que era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos, eles vão reconhecer que ficaram maravilhados, né? Que Deus, por meio do arrependimento, também vai abrir a porta da fé para os gentios. Capítulo 11, aqui do livro de Atos, depois Pedro vai justificar perante a igreja por ter batizado Cornélio, por ter batizado o gentio, né? Vai abrir a porta, irmãos, para a nação gentílica. E no capítulo 11, e o versículo de número 18, e Pedro ali justificando, falando para a igreja, aos demais irmãos em Jerusalém, eles ouvindo essas coisas, eles apaziguaram os seus ânimos, né? E começaram a glorificar a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida, não só a salvação, mas eles também foram impactados, né? Não somente o Pentecoste em Jerusalém, mas a gente pode dizer também que houve um Pentecoste aqui na cidade de Cesareia, sobre os gentios também. Então isso é maravilhoso nesse propósito, nesse plano de salvação para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, Deus salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram dos seus pecados. E por fim, meus amados, nos fala aqui a lição neste último tópico sobre o Espírito Santo, então, derramado sobre o gentio. O Espírito é prometido, o batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi o quê? Um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias o quê? Da igreja primitiva. Olha só, irmãos, versículo de número 44 aqui do capítulo 10. Pedro ali pregando a palavra de Deus, dizendo aquelas palavras, anunciando, né, uma mensagem cristocêntrica. Aqui no verso 44 fala que caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que ali estavam, Pedro não foi sozinho, Pedro acompanhou, sabe? Ali, todos quantos tinham vindo com Pedro, eles ficaram maravilhados do que o dom do Espírito Santo também estava sendo derramado sobre os gentios, porque ali, irmãos, era algo visível e algo audível. Verso 46 fala: porque os que eram da circuncisão, Pedro e os que o acompanhavam, Pedro, ouviam os gentios ali, Cornélio e toda a sua casa, os que ali estavam, a falar em línguas e magnificar a Deus. Olha só o que aconteceu. Eles foram, então, batizados com o Espírito Santo, falando em línguas e magnificavam a Deus. Vejamos, então, meus amados, que coisa maravilhosa. Foi algo marcante que aconteceu ali na casa de Cornélio, este gentio. Então, anos mais tarde, durante o primeiro concílio, houve depois um concílio na igreja em Jerusalém, a tratar
de algumas situações, né, sobre a lei, o rito mosaico. Houve aí uma assembleia em Jerusalém para tratar desses assuntos. Pedro vai se levantar e vai fazer referência a este acontecimento que aconteceu na casa desse gentio Cornélio, sobre a promessa feita por Deus aos gentios. Assim, o recebimento do Espírito Santo, irmãos, incluindo essa experiência pentecostal do batismo, era o quê? A bênção de Abraão feita aos gentios. Paulo fala aos Gálatas lá no capítulo de número 3. Vamos ali ler, irmãos. Digo aos irmãos que Deus, ele evangelizou Abraão. Abraão foi o primeiro gentio evangelizado. Paulo fala isso, capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas, no versículo 8, fala assim, né? Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, olha só, anunciou primeiro que o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão o quê? Benditas em ti. E no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos o quê? A promessa do Espírito. Então aí está, irmãos, Deus anunciou a primeira vez, né, o Evangelho a Abraão. Então era uma bênção de Abraão. Pedro já havia também citado esse acontecimento, a profecia do profeta Joel sobre o batismo do Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. Então a promessa, irmãos, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial de reis, profetas ou sacerdotes, mas todos a quanto Deus chamar. Já lemos Atos 2, versículo 39. E eu, você e todos que creem em Cristo somos contemplados também com essa promessa. E por fim, amados, o Espírito Santo recebido, vimos então que os gentios, após ter recebido a palavra de Deus, isto é, eles se converteram à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, né? Esse derramamento do Espírito é acompanhado pela evidência física de falar em outras línguas e expressões de louvor, porque ali os que acompanhavam Pedro, os que eram da circuncisão, que estavam ali na casa de Cornélio, eles ouviam falar em línguas e também magnificavam a Deus. Então, vejamos, é um Pentecoste também que aconteceu, não somente em Jerusalém, mas também saiu de Jerusalém, né? Estendeu para os confins da terra. Um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro foi questionado. Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes. Inclusive, a manifestação do fenômeno das línguas, em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido. Então, amados, aqui está este importante acontecimento e nos mostra, né, conforme nos fala aqui, né, o título da nossa lição, que uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro nos diz o propósito, irmãos, de que a promessa de salvação é para todos, né? O desejo de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da salvação, e essa promessa é para todos quanto Deus chamar pela fé em Cristo Jesus. Então a gente pode também aqui entender que houve um Pentecoste judaico, como também houve um Pentecoste gentílico, e isso nos mostra, claro, irmãos,
não somos cessacionistas quanto à questão dos dons também. Que o Senhor Jesus Cristo continua salvando, batizando com o Espírito Santo, curando, operando milagre e breve voltará para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Meus amados, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa. Nós agradecemos a Deus, por usar nossos professores para nos trazer esses ensinos tão preciosos para a nossa vida, para a nossa conduta, para melhorar a qualidade do nosso relacionamento com Deus e o nosso serviço ao reino de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos caminhando para o final da nossa escola, nós nos alegramos pelos momentos que passamos juntos, mas antes eu quero fazer um convite especial aos meus irmãos e irmãs que porventura não nos visitaram pessoalmente, não conhecem uma das nossas igrejas. Então eu gostaria de convidá-lo, você, meu querido irmão, minha querida irmã, que sempre nos acompanha aqui na Escola Bíblica Dominical, a estar presente em um dos nossos cultos, aqui no nosso templo sede. Nós temos cultos toda terça-feira, nas quintas, também aos domingos, às 17h30 e também às 19 horas. Além disso, nas nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, nós temos cultos durante a semana e também no domingo, um grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Você será muito bem-vindo e além dos nossos cultos, você pode frequentar esta Escola Bíblica Dominical em qualquer uma das nossas igrejas no domingo pela manhã, a partir das 9 horas. Eu tenho certeza, você vai sair melhor do que entrar, vai receber da parte de Deus uma palavra e dos nossos irmãos um grande abraço e uma afetuosa recepção. Que Deus possa te abençoar, que você faça uma visita e ouça a voz de Deus falando com você. Também nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, contribuir com a obra missionária, contribuir para a manutenção da obra de Deus e assim também serem abençoados. Que Deus possa abençoar você, meu querido irmão e irmã, e eu os convido, Vamos fechar os nossos olhos, vamos interceder nesse momento para que o Senhor continue nos abençoando de maneira muito especial. Feche os olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça, por sua misericórdia. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos neste momento, Senhor, aprendendo a tua palavra. Guarda a nós, cada um da equipe da Escola Dominical Online. Guarda, Senhor, cada irmão, irmã, cada professor, cada pessoa, Senhor, disposta a aprender as Sagradas Escrituras. Senhor, nos ajuda a colocar em prática cada ensino e a viver, Senhor, conforme a nossa pregação. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que vocês tenham um domingo abençoado por Deus. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.